Boa noite, novos vereadores e todos presentes. Solicito o secretário que faça a chamada de presença. Lista de presença da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Portelândia, realizada às 19 horas do dia 2 de junho de 2025. Roberto Helena Caruana. Presente. Tatiana Rodrigues Rezende. Presente. Camilo Carvalho Rodrigues. Presente. Osvaldo João de Souza. Presente. Genivaldo Rezende Rodrigues. Presente. Senimar Lopes Batista. Presente. Lauro Sérgio Alves Gomes. Presente. Marlete Guimarães Rezende. Presente. Cássio Pereira da Silva. Presente. Sob a proteção do nosso Senhor, havendo número legal, declaro aberta a presença da sessão ordinária. Mensagem bíblica. Vamos fazer a oração para abençoar nosso trabalho. Convido a vereadora Marlete. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, meus colegas, as pessoas que aqui estão conosco e as pessoas que nos assistem de casa, né, pelas redes sociais. Agradecer, né, nosso Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né, com saúde, primeira sessão do mês de junho, né, e que nós possamos estar realmente voltados mesmo para o nosso trabalho, com a convicção de que precisamos estar sempre atentos às necessidades da população, porque foi por isso que nós fomos eleitos pelo povo, e que nós possamos estar com o nosso coração sempre voltados a fazer o bem sem olhar a quem. Essa é uma das nossas principais funções. E eu quero convidar todos para juntos estarmos orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dando início ao nosso trabalho da ordem do dia da 21ª sessão ordinária do Legislativo do ano 2025. Solicito ao secretário a leitura da ata anterior. Ata da 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Portelândia, realizada às 20h30 do dia 26 de maio de 2025. Compareceram os vereadores Roberto Helena Caruana, Camilo Carvalho Rodrigues, Tatiana Rodrigues Rezende, Lauro Sérgio Alves Gomes, Clenimar Lopes Batista, Cássio Pereira da Silva. Marlete Guimarães Rezende, Janivaldo Rezende Rodrigues, sendo a seguir feita a chamada e após dedicado um momento de reflexão a Deus, e a seguir feita a leitura da ata anterior, aprovado por unanimidade. O vereador Clenimar Lopes Batista informou sobre o projeto de lei de autoria do deputado Caio Salim, colocando a festa do Carreiro como calendário cultural goiano. Também solicitou à presidência que faça ofício solicitando do Executivo resposta às indicações aprovadas. Foram discutidos sobre os quiosques da Praça Central, a adequação para seu funcionamento, observando os contratos com os locatários e a parte financeira, como se encontra. A presidente informou que irá fazer ofício convidando o secretário de governo, o senhor Silvio de Jesus Batista. Vamos passar para a votação da indicação número 46, das vereadoras Roberta e Tatiana. Solicita providências administrativas no sentido de fazer a sinalização de trânsito com placas indicativas de pare e faixas de pedestres nas localizações necessárias em nossa cidade. Justificativa vereadora Roberta e Tatiana. Então, a gente fez essa indicação porque a população está clamando, né? Tem lugares que não tem a placa, então não sabe se está certo ou errado. Se aconteceu algum acidente, como na placa está lá, né? E a questão da escola, que é um perigo na hora de soltar os alunos, né? A hora de pegar. Então, a gente fizemos indicação. Vereadora Tatiana, quer falar? Que eu falo assim que é muito mais barato e responsável manter a sinalização em dia do que pagar a indenização. Porque a lei fala, né, que onde não houver sinalização, a prefeitura paga de forma solidária. Então, isso aí gera custos para o município. Então, nós, como vereadores, tem que pensar também, né, para onde vai o dinheiro, se está sendo aplicado de maneira correta, né? Então, eu falo assim que antes a gente fiscalizar e fazer as indicações aqui para que sejam feitas, para depois não
não precisar, né, pagar uma indenização cara, isso é dinheiro da prefeitura, onde poderia usar em outros projetos. Então, acho que a indicação é nesse sentido, né, Roberta? Que é antes prevenir do que remediar, né? E deixar lembrado que eles começou, mas parou. Então, nosso papel é fiscalizar. Passar para a votação. Vereador Krenemar. Aprovo, presidente. Vereador Auro. Presidente, parabéns para vocês. É uma pena que eu poderia ter lembrado, né, para vocês ter colocado na indicação também em frente ao supermercado do Zé, né? Acho que ali merecia. Em toda a cidade. Parabéns mesmo. Foi muito bem pensado, precisa mesmo, né? A gente convive aqui nessa escola, a gente vê a dificuldade que é para as mães ali, né? Parabéns, estou pela aprovação. Vereador Dosival. Tem minha aprovação, presidente. Vereador Camilo. Tem minha aprovação e dizer que isso é muito importante, né? Já temos acidentes, tivemos acidentes fatais aqui, né? E eu fiz uma indicação quase meio parecida, né? Só que foi pedindo redutores de velocidade. E tem minha aprovação e parabéns. Vereador Nicásio. Presidente, parabenizar a senhora e a vereadora Tatiane. É necessário uma boa indicação, bem plausível. Tem minha aprovação, viu, presidente? Vereadora Marete. Então, quero parabenizar as duas por essa indicação. Quando foi feito esse recapeamento, ficou muitas ruas sem essa sinalização, né? Isso prova que está todo mundo atento, viu? E realmente a sinalização e o nosso trânsito, ele não é mais um trânsito pequeno, ele é um trânsito que realmente precisa mesmo disso, de pare e tudo, né? Porta de escola, então, né? Mais importante ainda. Tem minha aprovação, sim. Parabéns pela indicação. Vereador Zanibaldo. Aprovo, presidente. Indicação aprovada unânime. Vamos passar para a votação de indicação número 47, do vereador Krenemar. Solicita a Prefeita Municipal providências administrativas no sentido de colocar em prática as ações referentes à Lei nº 537/2019, criação do Programa Auxílio de Transportes de Trabalhadores e Estudantes Universitários, e a Lei nº 637/2021, que institui o Plano de Política de Valorização à Vida, Combate à Depressão e Prevenção, sancionados pelo Executivo. Justificativo, vereador Krenemar. Está cá a palavra. Presidente, então, esse é um pedido da gente, porque o vereador, ele é bem restrito em fazer leis. Então, as poucas leis que a gente já faz nessa casa aqui, e não é atendido, não é colocado em pauta, então eu venho fazer esse pedido para que a administração coloque em pauta. Vou citar um exemplo do plano de valorização à vida aí. Portelândia, hoje, se a gente for no colégio, se a gente for sair na sociedade, hoje tem muitos e muitos casos de depressão, ansiedade, que é o mal do século, né? E nós tínhamos aqui até um centro de especialidade onde é que tinha esse atendimento e foi retirado. Recentemente tivemos aqui nessa casa de lei aqui a filha do Carlão aí, até comentando, né? Que a irmã dela teve que ir para outro município, porque não tinha aqui no nosso município. Então, o nosso município é muito pequeno, eu acho que ele tem que ser atendido aqui dentro, né? Essa questão do suicídio, essa questão da depressão aqui, só quem tem na família, só quem tem um caso que convive diariamente, que vê o problema que é. Então, a gente tem que ter uma atenção especial, né? Um outro caso também que tem a lei também já aprovada é o transporte cidadão. Cria-se a linha levando até o município vizinho de Mineiros para quem for estudar durante o dia e quem for trabalhar, certo? Contrapartida, carteira assinada. Eu acho que a gente tem que investir nesse transporte aqui para Mineiros, pega uma contribuição com o funcionário, com a pessoa que estiver lá, faz um convênio, alguma coisa para a gente levar, né? Eu acho que se levar 40 pessoas, a gente vai trazer 80 mil para dentro do município direto. Então, tem que ter uma atenção. Um exemplo disso também, um projeto da vereadora Marlete, né? O Emplaca essa ideia, um projeto muito importante, um projeto bacana, e não foi tomado ações para levar esse projeto à frente. Eu acho que hoje nós temos servidores com placa de outro município, nós temos pessoal do alto escalão com placas de outro município, então a gente tem que ter esse carinho pelo nosso município, a gente tem que ter essa atenção pelo nosso município. Tendo em vista, no caso do projeto da vereadora Marlete aí, que 50% desse PVA fica para o município.
né? Então a gente tem que tomar essas ações, essas captação de receita aí. Peço o voto dos novos colegas. Vamos passar para a votação. Vereador Lauro. Parabéns, meu parceiro. Eu acho que o legislativo é isso aí, né? Estou pela aprovação. Vereador Dosival. Não, o Clenemar falou do projeto dele aí e da vereadora Marlete, que ele citou, busca renda, né, para o nosso município. Quero parabenizar o vereador, senhor, pela aprovação. Vereadora Tatiane. Pela aprovação, presidente. Vereador Camilo. Tem minha aprovação. Vereador Nicásio. Tem minha aprovação, presidente. Parabéns, vereador. Vereadora Marlete. Parabenizar o vereador Clenemar pela sensibilidade de estar levantando essa indicação e porque nós precisamos de valorizar cada detalhe do nosso município. Esse questionamento que o Clenemar levantou, nós precisamos de buscar receita para o nosso município e quanto mais nós darmos esse ajuda, esse auxílio para o pessoal, esse trabalho de carteira assinada, o que vai acontecer? Vai oxigenar, né, o nosso comércio. E isso é importante. Melhora a condição de vida, melhora toda a qualidade, né, do pai de família. E é importante o poder público estar inserido ajudando. E quanto a esses projetos, sim, porque não adianta a gente buscar o projeto, ser votado por essa casa e depois não ter esse engajamento, né? Então, parabenizo a sua indicação e a sensibilidade por ter colocado ela em pauta e voto pela aprovação. Vereador Danivaldo. Parabéns pela indicação, vereador Clenemar. Estou pela aprovação. Indicação aprovável unânime. Vamos passar para outros assuntos. Queria agradecer a presença do secretário Silvio e, como tinha comentado com ele, que nós queríamos muito que ele viesse participar com nós para explanar sobre os quiosques, sobre... Aí está com a palavra. Boa noite. Com relação ao que a Roberta disse, ela tinha convidado a gente, eu até tinha manifestado em vir mais adiante, mas hoje eu ainda tomei um remédio com a injeção agora há pouco, eu falei, vou dar conta de lá. Então, assim, a gente está sofrendo aí com um problema de coluna e hoje foi difícil trabalhar, mas a gente veio aqui pelo convite a vocês com relação ao esclarecimento lá dos quiosques naquele ponto. Houve uma determinação da prefeita porque a gente licitasse aqueles locais. Então, o processo já está em andamento. Acreditamos que até o final de junho agora já esteja o edital todo pronto com a data marcada, né? Já está no setor de compras para fazer as últimas verificações, porque quando nós licitamos em 2022, era na lei antiga, 866. Então, para essa nova lei, a gente tem que adequar algumas situações. Então, foi feito o levantamento. No último que nós fizemos, todos os 3 foram licitados, as pessoas adquiriram o momento de se usufruir daquele local. Infelizmente, um desistiu e ficaram 2. E aí, dentro desse percurso, houve algum problema de dispêndio financeiro por parte daquelas pessoas. Mas isso é uma questão deles lá com o financeiro, com a parte da prefeitura. Diante da demanda, da procura de pessoas interessadas em fazer que o comércio continue evoluindo, nós optamos por licitá-los de novo. Aqueles 3 lá, a princípio, seriam aqueles 3. E agora já está quase terminando a formatação do edital, que é um edital, vocês já sabem que a prefeitura hoje ela é toda digital, e a nossa licitação também vai ser digital, né? Hoje não tem mais licitação presencial lá na prefeitura. E a gente espera, né, que quem tiver interessado, vamos passar para vocês, para divulgar as pessoas que estejam interessadas a alocar aquele espaço público lá. Então, ficamos aí à mercê só
da conclusão do edital, que deve sair aí até semana que vem, dia 12, 13, por aí. Já está todo pronto, publicado, para que as pessoas possam depois entrar lá no edital e participar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos em ordem. Vereador Clenemar? Vereador Aldo? Vereador Dosival? Já cumprimentei, né, o secretário Silvio. Ô Silvio, e aquele pessoal que foi licitado e está, hoje no caso é eles que estão lá. E eles têm uma dívida lá, para eles poderem participar. De novo, como é que fica essa parte aí? Não, a questão da dívida eles resolvem lá com o município, né? Todo jeito a dívida fica. Agora, lá no edital, geralmente quando você vai participar de qualquer licitação pública, tem que ter as certidões. Se elas não estiverem aptas de acordo com a certidão, provavelmente nem aqueles, nem outros podem participar. As certidões são federal, estadual, municipal, FGTS e assim por diante. Então, tem que ter essa documentação que é exigida lá no edital. Exigindo lá, pode participar. E essa licitação é para quantos anos, né? A validade dela? Toda a licitação, de acordo com a nova lei, ela tem 120 meses, né? A princípio se faz a cada ano a renovação, mas quando você licita, hoje é de 5 a 10 anos. Certo? Fica licitado. Na nova lei permite isso. Vereadora Tatiane? Vereador Camilo? Boa noite, secretário. Eu vou dar uma opinião. Eu acho que, como vai ser listado, vai cobrar um aluguel, tem que adequar. Porque eu fui lá, vi como é que tá as coisas, a pessoa tem que pagar, mas ela tem que ter um local adequado para ela trabalhar, sabe? E tá muito esquisito lá, eu sei que foi uma coisa de última hora também, e aí aconteceu um pepino, achei ruim o que o pessoal fizeram também. É só uma opinião minha, mas que tomara que dê certo, porque Portelândia é carente de um lugar para a gente sair, para a gente ir em um ambiente familiar, né? E torço muito para dar certo. Bom, com relação às adequações, lá se porventura tiver, a Secretaria de Obras já foi lá outro dia, já trocou todas as portas dos banheiros, o local é muito pequeno, e se você for adequar muita coisa que está dentro daquela área, provavelmente vai tirar toda a estrutura, toda a parte arquitetônica do local. O que se vai melhorar ali principalmente é que no futuro a gente tem algumas obras que serão feitas naquele local, e eu acredito que vai ser um dos locais mais bonitos de Portelândia, vai ficar lá. Logo, logo a prefeita vai estar mostrando o que vai ser feito naquele local, no espaço. Então, assim, sempre é bem-vinda. A secretária de Obras, Nivaldo, também está lá para escutá-los, para conversar, trocar essa ideia. Mas o projeto arquitetônico dele, ele é bem resumido. Difícil você fazer alguma coisa. Mas o que depender do município, com certeza, vereador, a gente vai estar lá atendendo vocês. Estamos lá sempre à disposição. Vereador Nicásio? Boa noite, secretário. Não, só foi esclarecido já. Vereadora Marete? Boa noite, secretário. Obrigada por atender o chamado, o comunicado da presidente. Sobre a licitação, vai abrir 3 novas vagas? Do que está no edital, 3 novas vagas. E quanto ao aluguel, você vai estar falando sobre o aluguel ou a gente vai ter que olhar no edital? É porque aconteceu de outras pessoas virem aqui e levantar esse questionamento sobre o aluguel, que achou o aluguel que não está tendo lucro. Vai pagar o aluguel e tal, não está tendo lucro. Então, assim, dentro do edital, o valor do aluguel é o mesmo? Quando você faz uma licitação, seja em órgão público, você estabelece um valor mínimo. Lá, na última passada, foi R$300. Quando se faz uma licitação para alocar um espaço público, vence aquele que ofereceu o maior valor. Então, quando ele está no lance, ele tem que saber, bom, até onde eu posso ir. Então, a gente não pode dizer que ficou alto, baixo, porque cada um dá o lance que permitir lá. É diferente quando a gente compra para o município. A gente contrata aquele que oferece o menor valor. Quando você loca, neste caso, a gente vai trabalhar, que é todos os órgãos do país inteiro,
aquele que ofertar o maior lance. É o caso da Caixa Econômica, bancos, prefeituras e tal. Qualquer área do município é aquele que dá o maior lance que vai lá. Então, a pessoa, quando for dar o lance, ele tem que saber. Até que eu dou conta, daqui para frente não é possível. E quem ficar com o maior lance, independentemente de quem quer que seja, é o que vai assumir a responsabilidade. Entendi. E você, sendo secretário da administração, você pode nos falar se vai ter um acordo com esse pessoal que está em débito, para eles poderem fazer uma negociação e poder participar dessa licitação, uma vez que você disse que se tiver alguma pendência, porque precisa de apresentar no ato da licitação, precisa apresentar as certidões. Uma vez com um débito, não tem certidão. Então, assim, se essas pessoas demonstrarem interesse em que está essa dívida com a prefeitura, vai ter um interesse do poder público em fazer uma negociação com essas pessoas? Arlete, lá no Código Tributário, ele só estabelece essas normas quando há um refis. Então, a prefeita municipal já está elaborando esse refis e tão cedo virá para a Câmara para ser aprovado. Aí dentro desse refis contempla todos os impostos e taxas que tem no município atrasados. Essas pessoas, a partir do momento que o refis for aprovado por aqui, eles têm todo direito, assim como qualquer cidadão que está devendo IPTU, qualquer outro imposto do município. Isso eu queria te perguntar, se essa dívida ela vai ser como se é uma dívida de um imposto municipal, IPTU e qualquer outro. Ela é um imposto igual a qualquer outro que tem no município. Então, depende de aprovação do legislativo para que haja um parcelamento, redução disso ou daquilo, quando vier. E aí fica a parte de vocês fazerem essas indicações lá dentro do projeto. Certinho. Obrigada, sem falar secretário. que todos os anos a prefeita tem enviado para cá o refis, que a gente tem feito aí a partir do meio do ano para frente, porque aí dá tempo das pessoas parcelarem até o final do ano, seja lá quanto for. Sem mais perguntas. Vereador Zanibaldo, mais alguma? Quero agradecer a presença, secretário, por você ter vindo aqui, tá? Muito obrigada por explanar, porque as pessoas questionam, né? E vem um, vem outro, vem não, vou convidar o secretário. Obrigado mesmo e melhoras para o senhor. Tá bom. Só agradecendo você pelo convite, eu falei, a gente não tem problema nenhum em vir aqui na Câmara. A gente já veio várias vezes. O nosso gabinete lá da Secretaria de Governo está à disposição de vocês para qualquer hora, né? Para participar lá, para trocar ideia. Na verdade, a gente quer o melhor para o município. E com certeza a prefeita fica muito satisfeita de vocês nos convidar, de levar também as ideias. Eu vi aqui bastante indicação de vereadores. Só lembrando que a boa parte das indicações o município vem executando. Eu escutei das sinalizações, algumas ruas ficaram sem sinalizar, mas não foram as recapeadas. Todas as recapeadas têm sinalização. Ruas sem meio-fio. A gente já vem desde quando surgiu Portelândia, né, praticamente, fizeram asfaltos e não fizeram meio-fio. Nesse governo da Maria, a gente já obrigou. Tem meio-fio, tem que ter sinalização e tem que ter o asfalto. A gente tem, em média, só para vocês terem ideia, o ano passado nós fizemos 4.500 metros de meio-fio. Ainda falta 14.000 metros. Acabamos de adquirir uma máquina agora com uma estrutura menor e provavelmente, acho que até quarta-feira já vai terminar aqui no setor norte, ali perto da Casa do Divino, por ali, fazer os reparos e aí vamos descer lá para o setor sul, que eu acho que é um local que tem um asfalto desde a época do governo do Adão, que nunca foi feito. E a gente vai terminar tudo lá, porque nós queremos uma cidade limpa, o pessoal fazendo suas calçadas, e com certeza a prefeita vai entregar ao final do seu mandato uma das cidades 100% asfaltada que já é, mas também com meio-fio e, se Deus quiser, com toda a calçada no município urbano todo ele. Então, a gente
Espero também contar com o apoio de vocês, como sempre teve aqui nessa casa. E dizer a vocês, a prefeita, mais uma vez, recebe de vocês essas indicações com o maior carinho lá. Vocês podem ver que a maioria dessas ações, elas já estão sendo concretizadas ou tão pouco realizadas. E a gente espera que, quando precisar, nos procure lá na prefeitura. Mais alguém? Está com a palavra. Presidente, eu gostaria de contar assim, ata a nossa visita ao gabinete da prefeita, né, a respeito da saúde, que a gente foi muito bem tratado lá, levamos, né, algumas críticas construtivas para ela, né, acredito que vai ser solucionado várias coisas, né, que a população veio clamando para a gente aí, então a gente foi até lá, tivemos uma reunião, a vereadora Marlete não foi de corpo, mas estava lá com a gente, né, vereadora? E isso, se puder constar em ata, eu fico muito satisfeito. Foi na quarta-feira. Quero aproveitar também a fala do vereador, dizer que eu quero que registre em ata. Eu não pude estar, né, porque eu tinha uma viagem pré-agendada, mas como o vereador disse, eu não estava lá presente, mas estava junto com vocês no que vocês foram conversar com a prefeita. Eu queria parabenizar nossa equipe de futebol, né, pela grande vitória que tivemos. Foi um time muito forte e ganhamos. E vamos para cima da classificação no próximo jogo. E se Deus quiser, vamos estar lá torcendo. Barrinha, até desde quando eu comecei aqui, pegar no pé um pouco aqui agora, falar que essas questões que a prefeita já está fazendo as coisas, vem aqui fazer indicações, né? Eu acho que hoje aqui foi mais por requerimento para que continue fazendo, para que faça nesses locais onde está, que já teve um acidente aí, né? Quase outro aqui na escola. Então, assim, a gente sabe que a prefeita está fazendo, mas essas obras que estão, às vezes, um pouco parado, ou que parou um pouco, a gente passa, a pessoa cobra, a gente fala, não, a gente vai fazer um requerimento. Então, é mais um requerimento do que uma indicação para que continue, né? Porque é nosso trabalho também fiscalizar. Então, a gente responde até por omissão, se a gente não fiscaliza, se a pessoa vem até nós. Então, é mais nesse sentido, tá? De que continue. Lembrando, Tatiana, que nos asfaltos que a gente fez meio-fio, alguns lugares precisam ser feitas as sarjetas. Então, nós, a partir de hoje, já começamos a fazer sarjeta aqui na rua da vereadora Marlete, aqui na Mato Grosso, na rua 14, fizemos aqui também na Tancredo. Nós vamos passar para o lado norte, que tem muitos lugares ali na rua do campo, ao redor, do Gatinho, naquela região, para a gente preservar o asfalto. E agora é a época. Então, a equipe vai estar 100% terminando todas as sarjetas e também os meio-fio. E aí, quando a gente termina, quando terminar do lado de lá, muita gente já fez calçada do lado de cá. Mas é muito bom isso, tá bom? Tá de parabéns. Voltando no assunto da indicação, que você comentou, né? E que as indicações eles não têm resposta. Então, assim, todos os vereadores pediram até para fazer um ofício pedindo para a gente ter as respostas lá de baixo, porque a gente pede, já tem 5 meses, tem então nenhuma resposta, né, das indicações nossas. Roberta, a questão é que quando vem um novo mandato, até você estruturar tudo, às vezes fica meio dispendioso. Entrou muito concursado, pessoa nova, e acaba acarretando tudo isso. É um mandato, você tem que planejar. Nós já estamos agora com o PPA em andamento para até 2028. E no andar dessa carruagem também veio a questão da digitalização dos processos e também a mudança dos processos normal para digital. Mas com certeza, até o final de junho, igual nós fizemos no passado, vamos estar respondendo a todas as indicações de cada vereador já está separada, a prefeita já está terminando os ofícios, quer dizer, a equipe, então, pouco ela vai responder nesses 6 meses tudo que já foi, como que já está aquela solicitação, aquela indicação, com certeza a gente já vai enviar tudo para vocês. Eu acredito que deva ser digital também, mas aí acho que não vai ter problema. Não, então, a gente está terminando de fechar todas elas. Inclusive, chegou mais 3 semana passada, a gente já vai dividindo cada vereador quem foi, para depois
ela está organizando para fazer um mutirão de inauguração dessas obras no município. E com certeza todos vocês vão estar lá para participar. Exemplo, o asfalto, praça do Antônio Rocha, que já terminou, reforma de todas as praças, Praça do Carreiro, construção de meio-fios, principalmente a reforma da prefeitura, que ela quer fazer tudo junto, reforma do hospital, entregar tudo de uma vez, para não ficar aquela coisa tal, daqui, dali. Uma outra coisa que nós estamos colocando agora é que todos os órgãos públicos tenham a identidade do município, que é a bandeira do Brasil, de Goiás e a do município de Portelândia. Então, todos os nossos órgãos públicos, inclusive escolas, todas elas vão ter lá o local já com a bandeira e tudo mais. E lá no estádio já tem, no ginásio vamos trocar, todos os lugares que não tem. Então, ela vai fazer como se fosse um mutirão de inauguração para entregar tudo junto. Mais alguém? Presidente, só agradecer o secretário Silvio por ter vindo, né, por ter atendido esse pedido da gente aqui, e parabenizar. A gente cobra, mas também temos que parabenizar. Eu tenho 28 anos dentro do serviço público aqui em Portelândia, atuando diretamente dentro da administração ali, como assessor de gabinete, chefe de gabinete, vereador, né? E eu vejo que essa gestão, a gente tem que falar, então, uma gestão redondinha, com documentação, com certidão, e é muito bom a gente ver isso aí. Eu participei de gestões anteriores aí, onde a gente não conseguia retirar uma obra do governo porque a gente não tinha documento. Falava-se muito, mas não tinha documento. E hoje, graças a Deus, o sistema da prefeitura gira redondinho, né? Então, assim, parabenizar, o senhor está à frente, a gente sabe que o senhor é um dos cabeças lá dentro, então leva esses parabéns para toda a equipe que trabalha com o senhor lá dentro lá. É muito bom ver o desenvolvimento chegando. Parabéns, hein? Presidente, concede a palavra? Eu quero só aproveitar a oportunidade do secretário estar aqui e eu queria perguntar para ele sobre o andamento da reforma do ginásio, porque tem um recurso que veio da deputada Rosângela, né, a pedido nosso, né, vereador Dorival, e aí a gente queria saber se tem previsão para começar essa reforma. Eu queria que você falasse para nós. Marlete, tem 2 recursos da deputada Rosângela. Um é do hospital, que é uma parte de acabamento, que é 167 mil, que o processo de licitação está em andamento, que é calçados lá em redor, uma parte de pintura e tudo mais. Isso já está em andamento, o edital deve sair agora esse mês. E agora, a parte do ginásio, a gente fez um levantamento bem profundo do ginásio, porque não adianta, o recurso é 267 mil. Ele tão pouco dá para reformar o ginásio, se fosse só o ginásio. Mas como tem ali um pedido de 2 quadras, colocar um playground, organizar, teve que aumentar o recurso, a contrapartida do município. Então, nós estamos acabando de fazer o projeto de toda essa reforma, inclusive lá tem problemas de telha, problemas de banheiro, problemas de pintura, problemas de pardais, pombos e tudo mais, que tem que fazer toda uma estrutura de ferro naquele local. Então, a equipe da construção em Goiânia está terminando de fazer o edital e tampouco a gente vai publicá-lo também ainda nesse primeiro semestre. Provavelmente até dia 10 de julho deve estar todo pronto. A gente já tem a maquete dele toda, mas como entrou essa parte dos pombos, que é um dos maiores problemas que tem lá, a gente tem que mudar toda a estrutura de ferro para fazer esse cercamento lá. Mas tão logo vai estar já também em licitação. Até porque a gente já foi votado várias indicações aqui a respeito de tela, pombos e reticências do ginásio. Só que esse recurso da deputada Rosângela, ele é só para reforma, ele não é para construção de quadras, né? Não, ele diz para o ginásio de esportes.
Então, toda a área que está lá, ele tem reforma e ampliação. Então, qualquer parte que for fazer lá dentro, não tem problema. Mas a contrapartida do município já vai ser em cima das quadras, que fica em torno aí de 50, 60 mil, que não vai pesar. E o resto é lá dentro. Mas o grande problema é os pombos e também o telhado. A gente foi lá, fez a troca de 3 telhas, mas não adiantou. Vamos ter que trocar várias que estão lá dentro. Porque foi feito em 92. Se você pegar para cá, já tem 33 anos. É verdade. E infiltração também, né, secretário? A gente tem um problema sério de infiltração naqueles banheiros lá. E a construção dessas quadras é uma de indicação da nossa presidente, né, que a gente vai ficar muito feliz quando essa indicação for, né, concluída, né, presidente? Que eu sei que é uma luta da vereadora Roberta, né? Eu acho que a população vai agradecer. Mais alguém? Aproveitar o Silvio Bahia, né? Já vi umas 2 ou 3 vezes em sessão aqui que se fala muito naquele quiosque lá que não faz parte da praça, que já devia ter retirado, que ele não tem licença para funcionar. Então, já que você é responsável e veio responder outra questão, mas essa está em curso, eu acho que é um bom gancho que você está respondendo para a gente. Aquela questão também vai ser resolvida pelo projeto arquitetônico que vai ser inserido lá. Lembrando, a Secretaria de Governo é minha, mas a responsabilidade por praças públicas e tudo é o urbanismo, mas a gente não impede nada de estar aqui representando eles com relação àqueles quiosques, rodoviária, Praça do Carreiro, Seu Manuel, qualquer praça. Mas lá também vai ser resolvida essa questão ainda esse mês. Todos eles vão ser já comunicamos todos eles. Então, gente, próxima sessão, dia 9/6, tá? Segunda que vem, às 19 horas. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e uma ótima semana.